Bem, se você usa Excel e ainda depende muito do PROC-V para buscar informações de uma tabela, eu preciso te mostrar a função PROC-X. Ela literalmente é a evolução do PROC-V e a gente brinca aí de ser o exterminador do índice CORRESP, porque ela combina todas essas funções em uma só. E nesse vídeo eu vou te mostrar direto ao ponto como funciona a função PROC-X e sete maneiras de como utilizá-las. E a última ela é bem interessante. Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos direto ao ponto mostrar o poder dessa função. Vamos lá? Bom, PROC-X é a famosa procura por qualquer ângulo. Sabe por quê? Porque quando a gente falava no PROC-H, esse H significava de horizontal. E quando a gente falava do PROC-V, esse V era igual vertical. Agora, no PROC-X, esse X é de qualquer lado. Então, esse é um recurso muito poderoso do PROC-X que trouxe aí para melhorar e muito todas as funções que a gente fazia. Vamos fazer um teste? Bom, primeiro, o modo mais comum que a gente mais utiliza. A gente vai chamar a função PROC-X. Veja que ela tem aqui alguns argumentos em que é o valor, a pesquisa de matriz, a matriz de retorno, e ela tem mais algumas outras funções aqui que não são obrigatórias, mas a gente vai entender elas mais para frente. Bom, vamos lá. Começando um pouco aqui. Qual é o valor que eu vou procurar? Eu vou procurar esse vendedor aqui, tá? E, olha lá, pesquisa matriz. Aqui muda um pouquinho o argumento do PROC-V. Pesquisa matriz e matriz de retorno, primeira dica, elas precisam ser do mesmo tamanho, ok? Então, pesquisa matriz e matriz de retorno precisam ser do mesmo tamanho. Eu vou mostrar isso para vocês entenderem. Então, pesquisa matriz. Se eu estou procurando o vendedor, eu preciso procurar aonde está o meu vendedor. Meu vendedor está aqui, ó, ok? Matriz retorno. Aqui é o que eu quero retornar. Qual é o resultado que eu quero? Eu quero o SKU. Então, o SKU está aqui. Mas olha só, seguinte, eu vou descer, ó, mais duas. Tá vendo aqui, ó? Mais duas. Eu vou simplesmente dar um Enter. Veja, ele deu um erro de valor. Por quê? Porque aqui as duas matrizes precisam ser iguais. Quando eu fizer isso, ela vai funcionar. Veja, ela funcionou direitinho. Vendedor 7, 59. Vendedor 7, 59. Legal? Muito bom. Só que a função PROC-X, muitas pessoas iriam lá e iam fazer de novo. Bom, PROC-X, agora eu preciso procurar aqui, agora eu vou procurar categoria, não é? Mas calma, você não precisa fazer isso, porque a PROC-X ela é muito dinâmica e ela é bem legal. Então vamos lá. Eu quero retornar agora. Então, se eu clicar aqui, ó, e retornar tudo, lembrando que esses valores são iguais a esses, e der um Enter. Voilá! Olha só, automático, mesmo que eu tente apagar, ela não deixa. Então ela já traz esse dinamismo para o retorno da busca. Muito legal, não é? Bom, vamos avançar que a gente tem muita coisa para aprender. Mas veja, eu tenho dois vendedores número 7 aqui, ó. Eu tenho esse e tenho esse. Legal? O que a gente pode fazer? A gente pode também buscar de baixo para cima. Pois é, esse é um poder do PROC-X. Sabe como? Eu vou te mostrar agora, ó. Igual PROC-X, esse vendedor, aqui nesse intervalo, ok? Aqui nesse retorno, ok. Agora a gente tem 1, 2, 3. Eu vou mostrar esse aqui, ó. Se não encontrar nada, é o famoso se erro. Então eu posso colocar assim, ó. Não tem. É um erro. Eu poderia chamar outra função. Se erro, enfim, eu poderia fazer o que for. Se busque, poderia fazer outra função aqui dentro. Mas eu vou escrever sem erro. Sem erro não. Não tem. Legal? Modo de correspondência. Se eu quero a correspondência exata, mais próxima, a próxima de menor valor. Então, por exemplo, vendedor 7. Não tem? Vamos lá. E se eu procurar aqui pelo item de menor valor, o que vai acontecer? Ele trouxe o mesmo valor. Por quê? Porque eu tenho o vendedor 7. Mas se eu pegar aqui o vendedor 70, se eu pegar aqui o vendedor 50, veja, eu não tenho o vendedor 50 aqui. Mas ele me trouxe o do vendedor 5. Porque ele entendeu que se eu tirar esse 0, é o vendedor 5. Legal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vendedor 7, vamos continuar. Modo de pesquisa do
Por padrão, ele já vem do primeiro ao último. Então, ele está pesquisando daqui para cá. Por isso que ele encontrou esse aqui. Mas agora, se a gente vier aqui e pegar menos 1, ele vai pegar de baixo para cima. Então, ele vai encontrar essa. E aí, olha lá, voilá, ele encontrou exatamente esse valor. Legal? Bom, e aí, já se conhecia isso? Mas vamos seguir que tem muita coisa para a gente aprender. Opção 2. O ProcX é capaz de encontrar um resultado com coringa. Então vamos lá, vamos dizer que eu tenho só um W para frente aqui e eu não tenho essa informação aqui na categoria, mas o ProcX é capaz de encontrar isso. Eu vou procurar esse valor, aonde? Aqui, e eu quero aqui. Legal? Mas vamos lá, de novo. Se eu não encontrar nada, olha aqui, ó. Correspondência 2, caractere coringa. Se eu der um Enter, legal, ele funciona. E aí, conhecia essa dica também? Vamos lá, tem mais para a gente aprender. Opção 3. Digamos que você precisa buscar os resultados do vendedor 5 e do vendedor 4. Mas os dados estão aqui, ó, na categoria. Aqui a gente vai usar uma combinação de função, legal? Já te mostrei que ele funciona aqui, correto? Que ele extrai todos os dados para a gente. Mas como que a gente colocaria eles na vertical? É muito simples, a mesma coisa. Igual, ProcX, vendedor 5. Vou pegar aqui a coluna inteira, tá? Para a gente ganhar tempo. E eu quero trazer o SKU, categoria e valor. Lembra das matrizes serem do mesmo tamanho? Bom, ficou na horizontal. Lembra da função que eu já mostrei? Transpor? Transpor. Você pode transpor. Pronto, você tem os valores. Agora, se você for aqui e fixar os seus valores, prontinho. Você arrasta para o lado, funciona normalmente. E aí, conhecia essa? Muito legal, né? Vamos para mais um exemplo. Exemplo de múltiplos critérios. Esse é bem legal, hein? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui múltiplos critérios. Eu quero trazer todo mundo que é de adaptador com valor maior ou mínimo, maior de 100, né? Mínimo de 100. Então, a gente vai fazer assim, ó. Igual ProcX, mas eu tenho 2 critérios. Como que eu faço? Então, eu vou pesquisar um. Por quê? Porque eu quero o primeiro valor encontrado do que a gente vai fazer. Agora vem a regrinha. A gente precisa criar 2 matrizes em que aqui os nossos SKU sejam igual. Fazer uma utilização bem legal, com múltiplos critérios. Vamos dizer que a gente quer encontrar tudo que for de adaptador em que seja maior do que 100. No caso, se a gente olhar aqui adaptador maior do que 100, esse não é. Ah, beleza. Esse daqui. Ok. Então, ele deveria trazer esse resultado para a gente. Legal? Vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Igual ProcX. Mas o que eu quero fazer? Eu quero procurar o adaptador? Não, você vai colocar o número 1. Porque eu quero pesquisar uma matriz e ele trazer o resultado de primeiro valor. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 matrizes. Lembra da função somar produto? Que ela multiplica a linha a linha? A gente vai fazer algo parecido com isso. Então, eu vou pegar aqui a minha categoria, que seja igual a esse cara. Eu vou fechar aqui, e aí eu vou fazer uma multiplicação por uma nova matriz. Que matriz? Essa daqui maior ou igual a essa daqui. E agora, o que eu faço? Bom, agora eu vou trazer aqui qual é o vendedor e o SKU. Veja, eu estou fazendo de trás para frente. Legal, né? Lembra que o PROC-V precisava começar na vertical e ir para a direita? Começava na esquerda, precisava ir para a direita. O ProcX não. O ProcX é qualquer direção. Então, se eu der um Enter aqui, veja o que aconteceu. Ele encontrou o vendedor, número 6, e o SKU66A. Lembra da transpor? A gente pode transpor aqui o resultado. Vendedor 6, 664A. Vamos ver se adaptador 100 é vendedor 6? Então, adaptador maior do que 6, porque foi o critério que a gente colocou aqui, ó, maior do que 100, é justamente o vendedor 6 SSA. Vamos testar? Se a gente testar aqui, por exemplo, roteador maior que 100, ele encontrou o vendedor 11. Então, roteador aqui maior que 100, vendedor 11. E aí? Legal, né? Mas temos mais coisas para aprender aqui da ProcX. Vamos lá. Quinto ponto é o SKU bidimensional. Esse aqui é muito poderoso. Eu vou escolher o vendedor, mas eu quero escolher a coluna que eu quero fazer.
Então, por exemplo, eu não quero procurar por SKU, agora eu quero procurar por categoria. A gente pode fazer isso com a ProcX e eu vou te mostrar agora. Vamos lá, ó. Você vai fazer assim, ó, ProcX, vendedor, e eu vou procurar aqui pelo vendedor, ok? Ponto e vírgula. Se eu falar que eu quero o valor, ok, ele me trouxe o valor do vendedor 5. Certinho. Mas eu quero dizer para ele que eu quero procurar de acordo com a coluna que eu quiser. Então, aqui dentro, na matriz de retorno, eu posso colocar outro ProcX. Então, se eu colocar aqui ó, outro ProcX desse valor em que seja aqui, aí eu posso retornar qualquer coisa que está aqui. Parece confuso, né? Mas não é. É só entender direitinho os argumentos da função. Se eu der um Enter, olha só. Vendedor 5, SKU. Vendedor 5, SKU. Mas agora, se eu falar que eu não quero procurar mais por SKU, quero procurar por categoria, olha só. Eu quero procurar por categoria. Ó, categoria. Olha só, vendedor 5 categoria é o adaptador. Vendedor 5 categoria é o adaptador. Legal, né? Se eu falar que eu quero pegar aqui pelo valor, vendedor 5, valor 94. Vendedor 5, valor 94. E aí? Essa é poderosa, não é? Já sabia? Vamos lá, que tem mais 2 exemplos. Aqui eu tenho mais um exemplo. A gente consegue gerar intervalos dentro do ProcX. Sabia disso? Eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos dizer que a gente está procurando aqui roteador, ok? A gente está procurando um roteador e a gente vai trazer esse intervalo. Bom, ok. Roteador, o primeiro que ele encontrou, primeiro roteador que ele encontrou, 104.5, certo? Mas eu quero procurar também o seguinte, webcam aqui nesse valor. Ok, 180. Se eu procurar aqui, webcam 180. Mas eu quero trazer exatamente os números que estão entre esse intervalo. Então eu quero trazer todos esses números. O ProcV pode fazer isso para você. Como? Combinando os dois. Pensa bem, ó. Se eu pegar assim, ó, e fazer isso daqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele deu um erro de despejar aqui porque eu tenho alguma coisa embaixo, mas olha cá. Tá vendo? Ele funcionou normalmente, veja. Os valores são iguais. Então é exatamente isso que a gente vai fazer no ProcV. Tá vendo que o separador entre eles é esse pontinho? É isso que a gente vai fazer. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar eles aqui, deixa eu colocar mais pro lado aqui. A gente pode pegar esse ProcX, deletar, vir aqui, ó, pontinho, colar o outro. Pronto. A gente tem aqui o nosso intervalo de dados. Olha só que legal. Se a gente vier aqui e somar, a gente tem 794, que é o intervalo entre roteador e o webcam do primeiro argumento. Então, se a gente somar esse valor aqui, olha aqui, 794. Legal, né? E aí, sabia disso? Vamos lá, vamos para o outro exemplo que a gente tem, que é um dos mais importantes dentro do ProcX, que é a pesquisa pela ordem binária. Então vamos lá, para isso eu preciso mostrar um exemplo para vocês. Eu vou tentar procurar aqui, ó, igual ProcX, meu valor 5, aqui no meu ID, ok? E vou tentar trazer o valor. Mas lembra que eu falei que a gente vai usar a ordem binária? Eu vou tentar pegar o número 2. Bom, deu um erro. Por que deu um erro? Antes de eu explicar e mostrar para vocês por que deu erro, eu preciso exemplificar em uns detalhes. Eu vou vir aqui em detalhes, que eu tenho um exemplo. A busca binária do ProcX, primeiro, o ProcX ele faz uma pesquisa linear. Então, ele pega do seu primeiro conjunto e vai buscando até encontrar o resultado. Quando a gente usa aquela função do ProcX, igual ProcX 5, aqui e aqui, opa, lembra que as matrizes precisam ser do mesmo valor. Olha lá. Se eu pesquisar do primeiro ao último, ele vai trazer o primeiro resultado, do menos 1 de baixo para cima, e a binária em ordem crescente. Por padrão, lembra? Quando o argumento da função está entre colchetes, significa que ele é opcional. Então, ele sempre vai trazer o resultado default, e o resultado default é sempre a primeira opção. Então, ele sempre vai precisar do primeiro ao último. Mas para a gente fazer a pesquisa binária, a gente precisa ter uma classificação inteligente. Então, vamos lá.
o ProcX sempre vai pesquisar dessa forma, de forma linear. Então ele vai ficar rodando, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui é. Então ele vai ficar fazendo assim, ó, não é, ok, não é, não é, não é, não é. Opa, achei. Aí ele traz o resultado. Já na classificação binária, a primeira coisa que precisa ser feito é os seus conjuntos de dados precisam estar em ordem crescente. Então olha aqui, ó, seu pesquisa precisa estar em ordem crescente. Ordem crescente, certo? Ó, ordem crescente. Aí, o que o ProcX faz? Ele pega todos esses intervalos e procura exatamente o número central. Então, se a gente pegar o número central, ele vai fazer assim, ó. Qual é o número central aqui desse conjunto? Ele vai falar assim, opa, é o 7. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar aqui e vai falar assim, ó, é o 7. Aí ele vai dizer assim, o 7 é maior ou menor do que o valor que eu estou procurando? É menor. Então, meu número tem que estar na esquerda. Por quê? Porque ele classificou na ordem crescente. Aí ele vai pegar esses números que estão à esquerda do número que ele chegou ao central e vai quebrar novamente em 2 blocos. Então, veja, o 5 é exatamente no centro. Aí ele faz e encontra o resultado. Vamos ver se está certo? Se a gente voltar aqui e ordenar pela coluna ID, eu vou classificar, classificação personalizada, eu vou no ID do menor para o maior. Veja, ele encontrou. Olha que legal. E aí, você sabia desse resultado? Sabia usar a ProcX com todos esses argumentos? E aí, interessante, né? Esse é o poder do ProcX. Dá para utilizar muitas funcionalidades e de várias maneiras. Conta aí se você já sabia usar todos esses recursos e se você sentiu falta de alguma coisa. Eu agradeço por estar aqui, não deixo de pedir o seu like e a sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo.